Bom, me chamo Marcele Schwartz, vou apresentar o trabalho de conclusão de curso sob orientação do Dr. Felipe Calef, intitulado Estudo do Impacto de Tráfego, o caso do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. O crescimento desordenado das cidades demonstra a ausência ou inadequação de seus planejamentos, ocasionando conflitos principalmente na área de trânsito e transportes, fazendo com que a implantação de novos empreendimentos ocasione diversos impactos. Os polos geradores de viagens são empreendimentos que geram e atraem para si uma grande quantidade de veículos, causando impactos positivos e negativos, o que pode ser o caso de hospitais. Muitos dos hospitais foram projetados e localizados em uma época onde possivelmente a mobilidade não era tão significativa, podendo ser tanto pelo tamanho das cidades ou pelas políticas urbanas existentes. Com a necessidade de planejamento urbano sobre PGVs, fica evidenciada a importância de um estudo de impacto de tráfego. Como objetivo geral desse trabalho é identificar os principais impactos de tráfego ocasionados por um hospital como polo gerador de viagens na cidade de Cachoeira do Sul e poder propor medidas para a melhoria da mobilidade, tanto na área de influência como no sistema viário do entorno. Os objetivos específicos referem-se a caracterizar a área de influência e sistema viário do HCB, determinar os impactos de tráfego, avaliar as condições de acesso, avaliar as condições atuais e futuras de circulação e acessibilidade, para então propor medidas de curto, médio e longo prazo para a melhoria da mobilidade. Os procedimentos metodológicos seguidos nesse trabalho, primeiramente, foi a seleção de métodos conforme uma revisão bibliográfica. Esses métodos foram selecionados através das variáveis área total construída, número de leitos e número de funcionários, para então fazer uma caracterização do estudo de caso com recolhimento e processamento dos dados, com a aplicação dos métodos para estimar o número de viagens atraídas ao HCB e analisar os dados para propor medidas de curto, médio e longo prazo. O trabalho, então, ficou dividido em 2 artigos, sendo que o primeiro artigo teve foco a pesquisa bibliográfica para a seleção dos métodos para caracterizar as viagens de um PGV do tipo hospitalar, e o artigo 2 com a caracterização do cenário de estudo, aplicação dos métodos e análise dos impactos, e também a proposição de medidas mitigadoras. Os polos geradores de viagem são locais de distintas natureza que promovem o desenvolvimento de atividades, gerando um amplo número de viagens. Esse termo evoluiu a partir do ano de 2005, procurando contemplar não somente impactos no sistema viário de circulação, mas também impactos no ambiente urbano. Os estudos de hospitais, como polos geradores de viagens no Brasil, destacam-se os estudos desenvolvidos pela SET, e o estudo americano que se destaca é o estudo desenvolvido pelo ITI. O foco desses estudos é criar taxas e modelos de geração de viagens, estudos de tráfego, para assim poder caracterizar as viagens e também os usuários. Segundo Cunha, um estudo para identificação de problemas causados pela implantação de um PGV consiste em identificar o problema existente, estimar o tráfego gerado pelo empreendimento, fazer um estudo da oferta viária, com análise de desempenho, para, assim, fazer uma determinação de medidas podendo ser compensatórias ou mitigadoras. Para a seleção dos métodos, com isso foi feita uma seleção de métodos, então, que teve foco no número de funcionários, o número de leitos e a área total construída, que foram os dados que o Hospital de Caridade e Beneficência passou. A seleção dos métodos referentes ao número de viagens por hora pico. A metodologia desenvolvida pelo SET possui dados obtidos na cidade de São Paulo através de coletas de dados físicos e operacionais, entrevistas com usuários em 5 hospitais, gerando 3 equações. Esse estudo também preocupa-se com o agrupamento de outros PGVs na região. Já o outro estudo selecionado é do Instituto de Transportes, que é o estudo, ele apresenta várias edições. O estudo selecionado para esse trabalho pertence à edição do ano de 2008.
ele tem um foco maior em taxas de viagem veicular, e foram selecionadas equações dos casos com características mais semelhantes ao HCB, como, por exemplo, o número de leitos e o número de funcionários. Como, por exemplo, o HCB possui hoje 840 funcionários, foi selecionado a equação que obteve 14 estudos de casos com hospitais que possuíam aproximadamente 852 funcionários. Já os estudos referentes ao número de viagens por dia, primeiramente, Macedo aplicou um estudo em micropolos em Goiânia, onde foi realizado pesquisas de origem e destino, e depois esse método precisou fazer alterações, agregando a variável de número de médicos e técnicos em uma única variável. Ele gerou 3 modelos também, e nesse modelo foi utilizado o número de médicos, que hoje, no caso do HCB, possui 120 médicos. Já o método de Carqueja realizou um estudo em hospitais públicos, em um hospital público e um hospital privado da cidade de Florianópolis, realizou contagens de veículos nas entradas e saídas do estacionamento e fez uma comparação dos resultados entre os 2 tipos de hospital, concluindo que os resultados das taxas de viagens não são tão diferentes em relação ao número de leitos. Já o estudo desenvolvido por Contígio foi aplicado em 5 cidades do interior de São Paulo. Esse estudo foi elaborado em 7 etapas e foram realizados vários testes de regressões simples e múltiplas. A autora ainda relata que há sempre uma demanda acima da capacidade necessárias nesses empreendimentos. O cenário de estudo. O Hospital de Caridade e Beneficência está localizado no extremo sul da cidade de Cachoeira do Sul. Conta com uma estrutura de 198 leitos, 840 funcionários, pertencendo à 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, atendendo mais 12 municípios da região, sendo referência na área de oncologia. Com a necessidade de ampliação, será construído um novo anexo nos fundos do HCB, na rua 7 de setembro. Caracterização do hospital. O HCB conta com uma área de 11.476 metros quadrados e no ano de 2019, então, iniciou seu processo para a construção de um novo anexo, que conterá aproximadamente 3.049 metros quadrados. Hoje, o HCB possui 150 vagas de estacionamento, entre estacionamento interno e externos, 2 pontos de carga e descarga, 4 acessos para pedestres, 5 acessos para veículos, sendo que após a ampliação, a quantidade de vagas de estacionamento vai permanecer a mesma. Alguns dados referentes ao HCB. Então, com a necessidade da ampliação, que será localizada nos fundos do HCB, o HCB passará a contar com uma área total de 14.526 metros quadrados, com 900 funcionários e um número total de 238 leitos, acrescentando 2 acessos para pedestres nesse novo anexo. Nos últimos anos, o HCB atendeu 550 mil pacientes, sendo no tipo ambulatorial, externo, internações e no pronto-socorro. Os dados referentes ao ano de 2020, eles não foram considerados, pois devido à pandemia, o modo e a intensidade dos deslocamentos se alteraram, assim como os dados do pronto-socorro, que computou uma queda a partir do mês de março, mês em que se intensificou a pandemia na região. Referente à caracterização dos acessos, o hospital possui 4 acessos para pedestres, que é na entrada principal, no CDI, na hemodiálise e no pronto-socorro, sendo que o acesso para os veículos é esses 4 que eu falei anteriormente, e mais um na área da traumatologia. O HCB pertence ao bairro Marques Ribeiro, é delimitado pelo Rio Jacuí, pelas ruas Saldanha Marinho, Tiradentes, Rua Tuiuti e 7 de setembro. Dessas ruas, somente a Rua Saldanha Marinho é totalmente pavimentada com revestimento asfáltico. Os outros segmentos não são homogêneos. Nenhuma dessas vias possui semáforo ou faixas de pedestres.
Os passeios e larguras das vias são bastante diversificados, sendo que as maiores larguras se encontram na rua Saldanha Marinho, que é o principal acesso para a zona sul da cidade. E próximo do HCB também vai ser reativado um outro polo gerador de viagens, considerado pelo Plano de Mobilidade de Cachoeira do Sul, o que vai intensificar a viagem de veículos pesados na região. Os resultados obtidos de viagem por hora pico. Então, houve uma discrepância maior em relação à área total construída do método IT e do método SET. Porém, em todos os estudos desenvolvidos pelo IT, os empreendimentos possuem cerca de aproximadamente 38.714 metros quadrados, possuindo uma área muito maior que o Hospital de Caridade e Beneficência. Isso, através dessa análise, mostra que os empreendimentos americanos possuem extensões maiores do que os padrões brasileiros. E também houve uma diferença nas viagens geradas por número de leitos, sendo que a rede PGV destaca que as metodologias americanas elas são mais genéricas e direcionadas também para novos desenvolvimentos locais. Os resultados obtidos por dia destacam-se os resultados mais semelhantes em número de funcionários no método de Carqueja e Macedo, pois os estudos de ambos analisam hospitais com um número de funcionários em torno de 1.400. Já pelo método Contígio, resultou nos maiores valores para as três variáveis. A autora desse estudo evidencia que o tamanho da cidade e da amostra são características importantes para a obtenção dos resultados. Já os resultados para as viagens do HCB e do novo anexo, para o SET, para a Carqueja, a variável que atrairia maior número de viagens após ampliação seria referente à área total construída. Para o estudo de contígio, seria a variável referente ao número de funcionários, e para o SET, a única variável que não alteraria é referente ao número de leitos. A variação desses resultados podem ser descritas por fatores da localização, uso do solo, métodos utilizados para recolhimento de dados, tamanho da amostra e também as taxas de crescimento e desenvolvimento urbano. Com a aplicação num questionário, os resultados mostraram que, apesar da distância percorrida ser entre 2 e 5 quilômetros a maior amostra e o tempo de deslocamento inferior a 10 minutos, mostra que a taxa, o modo de transportes que é mais utilizado pelos funcionários, com uma amostra de 73,2%, é os automóveis, o que evidencia os impactos referentes ao sistema viário e aos estacionamentos. Bom, os impactos gerados pelo HCB podem ser impactos diretos, que são causados especificamente pelo empreendimento, e os derivados, que são pela implantação e operação do mesmo. Esses impactos são referentes ao aumento do fluxo de veículos, aumento do tempo de viagem, conflitos de tráfego, estacionamento, má acessibilidade ao empreendimento, uso do solo, iluminação e também os custos de viagens. Os problemas identificados foram alto número de automóveis acessando ao HCB, o uso inadequado das áreas de embarque, desembarque e também dos estacionamentos, conflitos de trânsito, riscos de acidentes com pedestres, falta de sinalizações e passeios em piso tátil e alguns pontos também em más condições. Com isso, foram propostas medidas de mitigação que podem ser realizadas de curto, médio e longo prazo. As medidas recomendadas para a rua Saldanha Marinho referem-se a alterações do layout, no caso seria a inserção de piso tátil e também rampas para cadeirantes. Nessa rua também ocorrem os principais problemas com estacionamento, pois não existem demarcações corretas de estacionamento na entrada e saída das ambulâncias, então muitas vezes acaba ocasionando paradas irregulares, e também uma destinação adequada para estacionamento com pessoas com necessidades especiais. Já as medidas recomendadas para a rua Tuiuti, que é a rua que
é a rua onde possui onde os 12 municípios que vendem vans e micro-ônibus têm destinado para estacionar, então seria uma melhor delimitação de estacionamento e também implementação de sinalizações referente à faixa de pedestres e também a demarcação de estacionamento para ambulâncias, porque como não tem sinalizações, às vezes muitos outros veículos acabam estacionando. E é somente nesse trecho em que possui o estacionamento apropriado para as ambulâncias. Já as medidas recomendadas para a rua 7 de setembro, que é a rua onde será o novo anexo, e também a rua que fica mais próxima ao outro polo gerador, seria a delimitação adequada dos estacionamentos, uma implementação de sinalizações para carga e descarga, já que nessa rua é o único ponto que possui carga e descarga do hospital, e também a inserção de piso tátil e melhorias na qualidade da calçada, pois nesse ponto ela está bem deteriorada. Como considerações finais, esse estudo se faz necessário, pois o hospital foi ampliando seu espaço ao longo dos anos, e nunca foi elaborado estudos de impacto de tráfego, deixando evidente que vários problemas já são existentes antes mesmo da ampliação e também da reabertura do outro polo gerador na região. Como principais contribuições para o empreendimento, espera-se a redução dos custos associados ao transportes, redução da demanda por vagas de estacionamento, aumento da acessibilidade de veículos de emergência, e para a região, as principais contribuições referem-se à redução de conflitos de trânsito, à redução do tempo de deslocamento e melhorias para a qualidade de vida da população da região do entorno. Obrigada pela atenção, fico disposta às perguntas.